Vamos lá, queridos. Vamos começar nossa primeira aula do nosso curso de revisão. Lembrando, nós vamos tentar fazer essas aulas de revisão para a OAB. Lembrando, eu não vou ficar, professor, você não vai detalhar aquele assunto. Se eu não estou detalhando, esse assunto não é realmente cobrado. Se eu preciso detalhar, eu vou falar, olha, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos, tá bom? Então nós vamos ficar, não vou ficar preso somente até o próximo exame. Por quê? Faz de conta que tem 3, 4 colegas que vão prestar o próximo exame, vão prestar o outro, tá? Então, assim, obviamente que até a data da prova, da nossa próxima prova, temos 15 dias, mais ou menos, né, se não me engano, uns 15, 20 dias, a carga de informação que eu vou dar vai ser maior, depois eu diluo um pouquinho mais, tá bom? Vamos ver se a gente consegue manter esse curso todos os sábados, obviamente, se for em julho, eu jogo por dia de semana, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? A meta é a gente ficar em 3 matérias, mas com um pouco mais de pressão em administrativo e direito constitucional, tá bom? Não que tributário não seja importante, porque tributário é a melhor matéria que existe, mas depois nós vamos ver isso com mais calma, beleza? Olha, faltam 22 dias, valeu, Elton. Elton, professor, não lembra, não esqueceu não que você saiu da aula, não deu tchau e não retornou. O professor lembra, o professor tem memória boa. Mas vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje nosso assunto aqui, nós vamos tratar do que exatamente? Nós vamos falar de direito administrativo olhando para a OAB. Então, olhando para a OAB, tá bom? Nós vamos tentar enxergar o que a OAB fala desse assunto. Hoje, nós vamos tratar de direito material, vamos ficar falando, vamos ver se nas próximas aulas, no próximo sábado, a gente faz uma aula inteirinha só de teste, tá? Vou ver se a gente consigo fazer isso. Então vai ser o quê? Eu vou compartilhar a tela, só teste, tá? Ele vai fazendo os testes juntos e, obviamente, eu vou explicando por que está certo e por que está errado, porque só o que está certo não adianta. Você tem que entender porque, por acaso, você colocou aquela opção A, B, C, A, F, a C cedilha, sei lá eu. Fechou? Ô, querido, espero que ela esteja bem. Então agora eu te perdoo. Espero que ela esteja bem. Tá bom? Vamos lá, meus queridos. Então, hoje nós vamos começar com o direito administrativo, tá? Direito administrativo. Vai ser aula só na fala, tá? Então, vamos lá. A primeira parte, bem rapidinho, né? Introdutória. É realmente uma introdução, porque esse assunto não cai exame de ordem, né? Não cai exame de ordem. Que é o quê? O nosso assunto é... O que é direito administrativo? Isso que eu tô querendo dizer. Não cai uma pergunta, o que é direito administrativo na OAB? Então, o que é direito administrativo para nós? Tá? Bem compacto, lembra que a nossa ideia é não passar na bodega dessa prova ridícula. Direito administrativo, ele é um ramo do direito público. Porra, todo mundo sabe disso, tá todo mundo aqui cansado de saber. Tá cansado de saber por quê? Se uma das partes do polo, sujeito ativo ou passivo, é o Estado, você tá no ramo de direito público. Tributário é público, penal é público, tudo que você for vendo que tem um Estado no meio é público. Eu acho interessante você pensar direito administrativo como ramo, presta atenção, não arrecadatório. Ele não arrecada, porque tem outro ramo que arrecada, né? Tem outro ramo que arrecada. Ele é um ramo não arrecadatório, então ele não está atrás de dinheiro. Ele não está atrás de dinheiro. De dinheiro, de receita. Acho que fica mais fácil você entender. É um ramo que tem a função, para a gente não usar a palavra administrar, é um ramo que tem a função de coordenar a coisa ou a máquina pública. Ponto. O direito administrativo se presta para explicar e para coordenar, organizar a máquina administrativa. Ponto. De outra forma, é o ramo que é vinculado diretamente, taxativamente, a um órgão chamado, a um poder chamado Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, que é o ramo ao qual o direito administrativo praticamente abraça, ele 90% do direito administrativo abraça o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo é o ramo ao qual absorveu a essência, vai 90%, quase tudo, do direito administrativo, beleza? É só lembrar, toda vez que você pensar, eu tô querendo punir alguém com restrição de liberdade? Então isso não é direito administrativo, é penal. Eu estou querendo arrecadar alguém, então isso é tributário. Eu estou exigindo uma multa. Opa, a multa pode ser administrativa, porque lembra? Multa não é tributo. Multa não tem a ideia de ser uma receita propriamente dita. Você está cobrando porque o cara ofendeu a legislação. Você nem queria que ele ofendesse. Aquela multa está lá simplesmente para tentar coibir que ele não ofenda a legislação. Tá? E de outras coisas, eu preciso contratar funcionário, eu preciso comprar lancheirinha, eu preciso comprar receita, eu preciso comprar um monte de coisa. Vacina.
Como é que funciona isso? Quem autoriza eu deixar de fazer isso ou não? Comprei vacina. Podia comprar vacina antes? Não podia? Sem entrar em política, não vamos entrar em política. Mas vamos ver que isso é direito administrativo. Isso é direito administrativo, tá bom? E o direito administrativo, ele trabalha... Agora vamos entrar em um assunto que despenca o exame de ordem. Ele trabalha com princípios. Os princípios, praticamente sua magnitude, estão no artigo 37. Eu vou falar de alguns princípios, não vou falar... você não vai falar de todos? Eu vou falar dos que caem no exame de ordem. Tem outros princípios adjacentes, outros princípios que a doutrina tem outros, lógico que tem. Só que não são questionados, então vamos deixar para lá. Tá? Não é que não são importantes. Por não cai, o foco vai passar. Primeira ideia dos princípios, não vou ficar entrando no conceito de princípio, acho que ninguém precisa de princípio, tá? 37, isso, tá? Não é no caput 37, é no 37 que eu vou falar, tá? Porque tá espalhado lá. Onde eu quero chegar? Quando eu penso nos princípios constitucionais do direito administrativo, ele muda o nome um pouco, que eu acho interessante vocês anotarem. No direito administrativo, eu acho legal não chamar assim princípios do direito administrativo. O nome é princípios informadores do direito administrativo. Olha o nome. Princípios informadores. Informadores. Tá? Por que eu estou falando informador? Porque o direito administrativo, esses princípios servem para explicar como vai funcionar. Tá? Para explicar como vai funcionar. Para detalhar como vai funcionar o direito administrativo. Esses princípios, eles são mais ou menos como fosse um manual de instrução. Pronto, os princípios informadores do direito administrativo significa um manual de instrução. Você comprou um trem aqui, ó, sei lá, eu tinha um negócio aqui, eu comprei um negócio, onde está? Você abriu o manual, como é que monta essa bodega que liga esse videogame aqui? Aquele manual de instalação são os princípios informadores. Aquilo significa o direito administrativo. Desculpa, os princípios informadores, ó, informadores, estimada Penha, do direito administrativo. Maravilha? Vamos continuar. Dentro desses princípios, tem uma regrinha que todo mundo já falou, nós não vamos ficar só nela. Tem uma regrinha que todo mundo aqui já ouviu falar, obviamente que já teve administrativo, que é isso aqui, ó. Se a minha caneta pegasse, seria um espetáculo. É o LIMP. LIMP, que a dica é fácil. O LIMP é fácil porque ele está no caput do artigo 37 da CF, que o estimado Wellington nos passou agora há pouco. 37, no 37. Então é fácil ver. LIMP, está lá no 37. Nós vamos falar dele, é óbvio que vamos falar dele agora, mas não vamos ficar só nele. Porque tem um mega power princípio que não está aqui. Não está no LIMP. Ele não está escrito de forma clara na Constituição, mas se não sabem dele, lascou tudo, lascou tudo, lascou tudo. Vamos lá, estimado Leonardo. Leonardo, o LIMP, ele é caracterizado, ele está exatamente no caput do artigo 37. O LIMP são os principais princípios do direito administrativo? Não. São os que você bate o olho e você é isso. Você lê o artigo 37, ele fala lá, a administração pública será organizada, direcionada, terá respeitar, olha lá, será informada pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que não são só isso. É que isso aqui ficou evidente. A gente pode chamar, esses são princípios explícitos, que só de eu bater o olho eu já... Só que a gente vai ver que eu tenho princípios implícitos também. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos misturar todos, porque a gente tem que saber todos esses que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos lá que eu tenho uma meta aqui, ó. Olha a minha organização, olha que organização linda da aula. É isso aqui, ó. Só anotei o que eu preciso lembrar para não esquecer de falar para vocês. Primeiro, obviamente, legalidade, princípio da legalidade, né? Vamos ficar mó tempão na legalidade aqui, vamos perder tempo falando bastante que é importante. Não, não vamos perder tempo, porque aqui vocês já são obrigados a saber. Vocês não são obrigados a saber. O artigo 37, ele é um reflexo do artigo 5º inciso 2. 5º inciso 2, que fala o quê? Ninguém será obrigado, não será obrigado, não sei do quê, não sei o que da mãe, senão em virtude de lei. Então, depende de lei, depende de lei. Né? Então, sem viagem, sem ficar em enrolação. Princípio da legalidade, do artigo 37, é reflexo do trem que está lá no artigo 5º inciso 2, que fala tudo nessa bodega depende de lei. Beleza? Só presta atenção numa coisa importante, que isso é mais ou menos teoria geral do direito,
Não quero viajar muito, porque vocês, o foco é OAB, mas é assim, ó. No direito, existe 3 modais nas normas, vocês vão entender. As normas jurídicas, elas te obrigam, O de obrigar, P de permitir, e é V de proibir, tá? Não fala vedar, não, porque para semiótica fica estranho, mas só para você pode até chamar de proibir para não errar, só não coloca um P de novo para não confundir, tá bom? Ó, obrigar, permitir ou proibir, beleza? É assim que funcionam as normas. Eu te obrigo a alguma coisa, eu te proíbo alguma coisa, te permito alguma coisa, eu te proíbo alguma coisa, beleza? É assim que funciona. Nós, particulares, nós ganhamos o F. Nós temos o F. O que é o F? Facultatividade. Facultatividade. O que é facultatividade? Se não tem lei sobre o assunto, acho que você já sabe a resposta. Não tem lei sobre o assunto, eu estou o quê? Eu estou livre. Eu estou livre. Livre, leve, solto, estou livre. Né? Se não tem lei disciplinando aquela conduta, eu, particular, eu vou executar aquela conduta como? Como eu acho tudo prudente. Não tem nada disciplinando. Aonde eu quero chegar? Pensando na administração pública. A administração pública tem cérebro? Acho que eu falo bastante isso em aula. Não. Não tem cérebro. A administração pública federal tem, estadual? Não. Como que ela vai conduzir a política dela? Não é ela que conduz. Professor, não é. Então, nosso assunto é direito, lembra? Não estamos em debate político, não é. O presidente pode enviar, olha o que eu vou falar, uma medida provisória, uma lei, depois que ser aprovada, ele vai segui-la. Onde eu quero chegar? O cérebro da administração pública é a lei. Administrador público não executa nada fora do estrito cumprimento da lei. Se fizer isso, desvio de finalidade, desvio de poder, abuso de poder, o que você quiser chamar. Não pode existir comando administrativo sem lei anterior. Acabou. Isso é preciso da legalidade. Simples. Quero comprar vacina. Tá bom, vamos comprar. Concordo. Como? Tem que ter lei autorizando. Medida provisória, lei ordinária, regime de urgência, mas tem que ter lei. Eu quero comprar não sei o que, remédio para assadura. Tá, tem previsão? Não, então tem que ter lei. Tudo tem que ter lei. Direito administrativo, ele deixa bem claro o princípio da legalidade, a função dele. É comandar. É comandar. Se você analisar, o Poder Executivo é um cumpridor de ordem, então. Ele cumpre as ordens que estão na lei, que foram aprovadas pelo Legislativo. Acabou. E é a verdade. Tá? Então, toma muito cuidado com isso, tá bom? Então, tudo depende de lei. E por que eu falei desse F? Presta atenção. A ausência de lei para a administração pública, não é para você, não é para você, não é para você. A ausência de lei para a administração pública gera uma proibição. Então, se aquele assunto não tem lei, a administração pública está o quê? Proibida. É diferente de nós particulares. Nós particulares, a ausência de lei significa o quê? Quando não tem lei para nós, significa o quê? Permissão, sei lá, uma faculdade, eu faço o que eu quiser, né? Se não tiver lei, não posso executar aquela função. Não posso, estou proibido. Vou viajar em uma viagem, viajar. Vamos viajar, Henrique, vamos viajar. Faz de conta que não tem... não existe, foi criada agora a nova lei, mas não tem nenhuma lei de licitação. A outra ainda está com uma parte de vigência, a lei de licitação, que é uma lei linda, que tem a ver com demônio, 86666. Não dá besta, meu, fala sério. Imagina uma lei ruim. Faz de conta que não tem essa lei, não tem essa lei. O administrador público pode contratar? Não. Por quê? Ele só pode contratar de acordo com a lei. A lei que tem que falar como ele contrata. A lei que vai disciplinar como ele contrata ou deixa de contratar. Tá certo? Então, a administração pública só pode executar o que está na lei. A ausência de lei gera o que para ela? O silêncio. Não pode fazer nada. Não pode fazer meleca porra nenhuma. Ela está proibida. Fechou? Lembrando que, não sei se todo mundo aqui é meu aluno ou não, pode me interromper a qualquer momento para me perguntar, tá bom? Abre o microfone, o que vocês quiserem, tá? Não estressa a cabeça não, hein? Tá bom? Pode mandar pergunta no chat ou no áudio. Vou até deixar meu ponto carregando de novo, tá bom? Então, passamos a legalidade. Resumindo, tudo depende de lei. A ausência de lei para administração gera proibição. Lembra disso, isso cai. Isso cai. A ausência de lei gera proibição. Gera proibição. Tá bom? Vamos continuar. Fora a legalidade, nós temos a impessoalidade, que é um princípio subjetivo, mas ofendido o tempo todo. A impessoalidade, ela significa, eu vou compactar, a impessoalidade significa que a administração pública não tem o rosto determinado. Não é, por exemplo, quem, quem fez tal coisa aí? Vamos lá.
Quem gerenciou o negócio de Coronavac, etc? Quem foi? Ah, foi o governador do estado de São Paulo. Não, foi o Instituto Butantan. Vamos sair do direito administrativo? Ah, não sei quem deu, um juiz tal deu uma sentença. Não, não foi aquele juiz que deu uma sentença. Sabe quem deu a sentença? Foi a vara tal que deu, a jurisdição de tal vara. Ah, o Bolsonaro... Não, foi o governo federal. Onde eu quero chegar para vocês? Para a mídia, para nós, para a população, a gente dá nome para as pessoas. Mas o nome é irrelevante. O que interessa é a própria instituição. Quando eu falo impessoal, quer dizer que não é personalíssimo. A administração não está personalizada, não está personificada em um corpo, em uma pessoa, numa imagem. Tá? Por isso que a administração pública, o administrador, olha como eu vou falar, ele não pode administrar para si ou para um grupo pequeno seleto, ele administra para o coletivo. É isso a impessoalidade. Eu vou fazer uma licitação, Cristiano, eu faço a licitação visando quem? Eu? O meu nome? Nunca. Nunca. Teve governador aí que teve problema, de fez publicidade, apesar de aparentemente era para ele, eleitoreira para ele. Ofendendo a impessoalidade. Aí se volta no tempo, quem vai lembrar? O Wellington, não sei se o Wellington vai lembrar, o Wellington é muito novo, mas aí o Wellington lembra. O James está aí, bom dia, James. Catarina também. Aí o James e o Wellington vão lembrar, não vão lembrar que são super jovens, vão lembrar do quê? Vem o Maluf e falava, o Maluf fez a propaganda, o Maluf fez isso aqui, o Maluf fez aquilo outro. Nítido exemplo de ofensa nítido exemplo de ofensa à impessoalidade, porque a administração pública não pode afirmar que aquele administrador fez, não. Foi aquela administração que fez, e não aquela pessoa específica determinada. Beleza? Isso. Na mesma forma que, vamos escapar de direito administrativo, vamos pensar no mandado de segurança. O mandado de segurança você distribui contra o cargo e não contra a pessoa. É irrelevante quem está ocupando o cargo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, o Raul está aí, o Raul com o Nils. Raul, você me dá muito trabalho, Raul. Vamos lá. Passou a impessoalidade. Precisa de impessoalidade, nós vamos para moralidade. Gente, assim, moralidade é um princípio, porra, de chato pra cacete. Por quê? Por que ele é chato? Porque assim, você tentar conceituar, você pega livro de gente bacana aí, letra administrativa, vai conceituar, começa a falar, olha, a moralidade é o senso do certo, é o errado, é o bom, é o feio, sei lá. Meu, não dá. Ainda mais para exame de ordem, para concurso público, não dá. Não dá para você usar isso. Por que não dá? Porque o nome é moralidade administrativa, não é meramente moralidade. A Constituição abreviou o nome, chamou lá de moralidade, mas o nome é moralidade administrativa. Ela abreviou o nome, é moralidade administrativa. E o que quer dizer essa moralidade, né? É o certo ou errado para a administração pública? Tá certo, moralidade é o certo ou errado para a administração pública. Só que o certo e errado da administração pública não é o que você acha certo. Olha que loucura. Não é o que a sociedade, o seu bairro, a sua comunidade, a sua casa acha certo. É o que a lei acha certo. Por isso que eu acho muito mais fácil vocês nunca esquecerem o que é o moral para a administração pública, não para outros ramos do direito, ele não mistura as coisas. O que é o moral para o administrador? É o que está na lei. Está na lei. Acabou. É o que está na lei. Então, aquele administrador pode estar tendo uma conduta imoral aos seus olhos, mas aos olhos da lei, ele está tendo uma conduta lícita e moral. Vai ficar mais fácil. Quando eu cumpro a lei, eu tenho uma conduta moral. Quando eu descumpro a lei de ser ilegal é imoral. Então, se alguém for perguntar, pode me interromper a qualquer momento, viu? Manda, meu querido. Sobre essa questão da moralidade e o poder, o que está na lei, mas nós não temos o poder discricionário e o poder vinculado no direito administrativo, que no poder discricionário o servidor público ele tem aquela liberdade de decidir sobre o tema. Eu entendo que é dentro da lei, mas ele tem essa faculdade de decidir pelo melhor caminho, não é isso? Sim. Você está falando, é a própria forma de manifestação da administração pública, que ela pode ser materializada pelo o ato administrativo vinculado ou ato administrativo discricionário. O ato vinculado é aquele que está vinculado estritamente à lei. O administrador público não consegue nem pensar, é o que está na lei.
o direito tributário inteiro, ele é direito ato administrativo vinculado. O ato discricionário, ele é um ato vinculado. Eu não sei de onde tiram muita ideia, porque o ato discricionário, ele é um ato vinculado à lei. A diferença é que a lei dá uma margem de trabalho para o administrador, e a moralidade está presa aqui ainda. Então, assim, o que eu falo? Administrador público, e esse assunto, como pode ser um pouco, pode acontecer de várias formas, eu permito que você trabalhe aqui até aqui. Eu dou uma liberdade, uma margem de trabalho. Por isso que conceitua-se que o ato administrativo discricionário, ou poder discricionário, é aquele poder o quê? Da conveniência e oportunidade do administrador. Mas você tem que completar. Conveniência e oportunidade que a lei deu. Que a lei deu. Porque muita gente fala que ato discricionário é aquele ato que não tem respaldo legal. Pô, se não tem respaldo legal, eu não posso fazer nada, estou preso, não posso manifestar, tenho que ficar mudo. Tá bom? Mas esse ato discricionário está preso à moralidade? Com certeza, com certeza. Com certeza. E o que é a moralidade? É o que a lei fala. Quer ver um exemplo? Se a lei fala o seguinte, por exemplo, como que deve ser um guarda, um PM, ele tem que fazer uma abordagem? Olha, a lei dá uma margem de trabalho para o PM. Se ele ultrapassa aquela margem de trabalho, aquela forma, aquela conduta, ele chega e dá um tapa no cara lá na hora tá vendo, tá revistando, tal, ele pega o Raul aí, o Raul é meio folgado, né? Pega o Raul ali, vai revistar o Raul, pá, dá na orelhada no Raul. Merecida, né, Raul? Dá no Raul lá. Abuso de poder. Por que abuso de poder? Porque passou do conteúdo. A ação dele foi o quê? Imoral. Imoral e ilegal. Tá bom? Então toma cuidado, só para voltar a esse assunto, que não era o assunto que a gente já falou hoje, mas vou aproveitar que você perguntou. O ato discricionário, o poder discricionário, ele não significa que ele não tem amparo legal, ele tem. É a diferença que a administração dá uma margem de trabalho, ela dá uma opção. Ó, você tem 2 vagas de garagem, você pode parar nessa ou nessa. Ato vinculado, é só nessa. Não vai entender? Ato discricionário, você tem essas 2 vagas, você tem um carro, você escolhe qual vaga você tá. Você não pode pôr no outro, você pôr no outro, você ofende a lei. Né? E Deus limites da lei. Ato vinculado, é só nesta vaga de garagem. Você não pode ir para outra. Nem pensar, nem se quiser, aí você pode. Fechou? James, na ADM, moralidade igual a lei. Desvincula-se de questões morais. Assim, a lei tem questões, sim, morais, éticas, sociais. Tem. Só que o que está acontecendo naquele exato momento na sociedade é irrelevante para o administrador. Desculpa, é irrelevante. Do ponto de vista político, sim. Jurídico, não. Jurídico tem que seguir estritamente o que a lei fala. Estritamente o que a lei fala. Tá bom? Guilherme, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas decisões judiciais entram no direito administrativo? Eu acho que a pergunta é essa. Se o administrador deve cumprir questões judiciais? Acho que é isso. Só para ver se eu entendi. Porque decisões judiciais pertencem ao direito administrativo? Não, ao direito constitucional, ao direito processual. Mas as questões, debates judiciais entram como comando para o direito administrativo, entram com conceito de poder vinculante. Quer dizer o quê? Um administrador público é obrigado a cumprir estritamente uma decisão judicial imediatamente. O não cumprimento de decisão judicial é um dos, para quem não sabe, é um dos critérios ou motivos para o pedido de impeachment, por exemplo. Tá bom? Vou continuar, tá? Senão me fala que eu volto aqui com todo o prazer. Tamo junto. Falei na moralidade, né? Agora vamos falar da publicidade. Publicidade. De dúvida, me interrompam, tá? Sempre a quantidade de informação que você consegue falar. Publicidade. O que nos interessa do princípio da publicidade? Para ele ficar tanto tempo aqui, não tem necessidade. Mas publicidade é o quê? É validade. Eu quero que vocês entendam 2 coisas. Publicidade com validade. Validade. As normas administrativas, assim como todas, né? As normas administrativas, elas só surtem efeito. Elas existem quando elas respeitam a publicidade. Tá? Eu vou melhorar esse assunto aí para não ficar tão confuso para vocês. Então, para eu falar o seguinte, aquele edital de concurso público tem validade? A minha resposta, ele foi publicado? Foi, então ele tem validade. Então a publicidade no primeiro momento, significa validade dos atos administrativos. Da mesma sorte de uma lei. Quando que eu falo que uma lei existe, ela não é mais lei em tese, ela existe com a publicação. Não é com promulgação, não é com sanção, tá? Nada disso. É com o quê? Quando eu faço a publicação, tá? Então a princípio da publicidade, no primeiro momento, ele vem trazer o que pra gente? Da publicidade. Ele fala que a administração pública, os atos administrativos,
para ter validade, devem ser publicados, tá? E publicação, gente, só um parênteses importante, acho que todo mundo já aprendeu, publicação não significa diário oficial, precisamente. Publicação significa conhecimento, é dar conhecimento aos destinatários. É dar conhecimento aos destinatários. Vamos dar um exemplo? Tem uma sentença judicial, uma sentença judicial, eu, Raul aí, a outra parte. Eu fui lá no cartório, tomei ciência. O Raul também foi lá no cartório e tomou ciência. Tá? Tô falando processo físico, tá? O digital ele vai no automático para publicação. Mas foi eu, o Raul foi lá e tomou ciência. Eu fui lá também tomei ciência. Quem é a parte? Raul e eu. Esse negócio vai para o diário oficial? Não precisa mais. Se for, é para o zelo. Não precisa. Porque os destinatários necessários já foram cientificados. Era eu e ele. Uma multa de trânsito, ela notifica quem? Você que tomou a multa. Estou entendendo? Então, não existe uma regra precisa, James, para o diário oficial. Não, que isso? Você pega algumas modalidades licitatórias, você pega a antiga, bonitinha, carta convite, eu não tenho obrigação de mandar para o diário oficial. É carta convite, eu ponho um edital fixo na parede lá da administração, onde vai acontecer o certame licitatório, coloco lá e disparo as cartas para as pessoas. Isso é publicidade. Publicidade é dar conhecimento ao destinatário. É que muitas vezes eu não sei quem é o destinatário, se eu não sei quem é, diário oficial. Por exemplo, vamos fazer a OAB. A OAB é um exemplo, a OAB é administrativo, por favor. Você pega a OAB e coloca, vamos fazer o edital para prova do exame de ordem. Vai publicar diário oficial? Eu não sei para quem o meu alcance. Como eu consigo identificar quem são os operadores do direito? Quem está se formando, quem já se formou, quem quer pegar carteira? Você manda para o diário oficial, tá bom? Você vai expedir para o diário oficial. E a segunda regra do princípio da publicidade quer dizer o quê? É a própria sequência do nome. Os atos devem ser públicos, os atos não devem ser sigilosos, né? Então, a regra geral, a administração pública é norteada pela transparência, tá? E para a Betânia, que chegou um pouco atrasada, Betânia, registra-se que chegou atrasada e foi embora. Que a administração pública, ela se rege, ela está vinculada à ideia da transparência. Obviamente, com exceções, né? Eu posso ter sigilo em algumas condutas, alguns atos administrativos? Sim, devo ter. Por exemplo, você pega de segurança para a segurança da sociedade e do próprio Estado. Quem fornece alimento para o presidente da República? E não me interessa quem é o presidente na sua cabeça. É o Lula, é a Dilma, é a cara do caralho. Meu, não quero saber quem é. Quem fornece alimento? A resposta. Você não vai saber. Esse pleito licitatório é totalmente sigiloso. Se eu descobrir quem é, alguém vai lá, vai meter um veneno, vai meter um chumbinho na comida do homem. Estão entendendo? Então, vida pessoal? A vida pessoal não pode misturar jamais com a administração pública. É o princípio da impessoalidade. Não pode. Não sei se é isso que o Guilherme sempre perguntou. Não pode. Mas a alimentação do presidente da República é custeada pelo Estado. É custeada pelo Estado. E você tem que proteger, porque o presidente, desculpa, pode gostar ou não interessa quem está lá, se é o outro, se é não sei quem, se é um alien, foda-se quem é. Ele é o Estado. Ele absorve a figura impessoal. Ele meio que perde a identidade dele, ele vira o Estado. Então, tem certas situações que tem que ter segredo. Eu vou comprar alguns fornecimentos de arma, avião, sei lá, um foguete para ir para NASA, sei lá para onde que eu vou, para cá do caralho. É sigiloso, é conceito militar. Então, tem algumas exceções dessa falta de transparência. Eu não posso ter, ficar ocultando gasto público. Isso, o STJ, o STF já falou muitas vezes, principalmente o Tribunal de Contas da União. Tudo bem, eu entendo que você está remanejando para comprar isso aqui, aquilo outro, isso aqui é sigiloso, entendo. Mas o dinheiro, o quanto você está gastando, tem que ser dado publicidade. Então lembra disso. O erário, a grana, sempre aparece, porque senão tem desvio muito fácil. Eu falo que tudo é sigiloso, tá bom? Tranquilos? Vamos lá. Continuando essa ideia, para te acabar a ideia do LIMP, eu tenho a eficiência, mas lembrando que não vai parar só no LIMP. Eu tenho o princípio da eficiência. Eficiência, eu vou até atropelar aqui, que eu tinha anotado, nem anotei, ainda bem que eu tenho isso de cabeça. Mas vamos falar de um outro princípio meio que conjugado. Porque o princípio da eficiência é um puta de um princípio inaplicado, mas cai exame de ordem.
E você tem que entender, no exame de ordem, que o mundo é colorido, que o mundo é mágico, que o mundo é... Olha as florzinhas no campo, olha que maravilha. Você tem que pensar assim. Por que fala o princípio da eficiência? Ele é uma utopia. Ele fala que os serviços públicos, o serviço da administração pública, Betânia, o serviço público ele deve ser sempre, 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 sempre eficiente. O que é serviço eficiente? Opa! Cai, James, cai. Cai. A transparência, cai, a resposta é a seguinte. Cai pergunta, a administração pública sempre tem que ser transparente? Resposta, não. A transparência, às vezes, ela pode ser ocultada temporariamente, nunca definitivamente, temporariamente, para quê? Visando proteção da sociedade e do Estado. Assuntos sensíveis para a sociedade, assuntos sensíveis para o Estado. Ponto. Questão de gasto, dinheiro, o dinheiro tem que estar sempre avisando. Você pode até não colocar etiqueta para onde vai, ó. 100 milhões direcionado para a pasta da saúde. Ah, mas o que é aquele saúde? O que é aquele dinheiro? Ah, vai para uma outra coisa, mas o dinheiro tem que aparecer. O dinheiro tem que aparecer, tá bom? Então, muito cuidado com isso. O erário sempre tem que aparecer, tá bom? A etiqueta, para que quer, vai ser mais ou menos assim. Vai estar com aquela tarja preta. O cara tá falando palavrão. Porra! Apita, sabe? Vai ter uma tampa ali só. Nossa, quer dizer que nada a ver, né? Acho que deu para entender. Vamos lá. Se não tiver dúvida, me chame, tá bom? Perdão. Pô, perdi toda a noção que eu tava falando. Eficiência. A eficiência é um princípio um pouco, como eu falei, abstrato. Ele não é um princípio, nossa, que princípio fácil de enxergar. Não, ele não é um princípio tranquilão de enxergar. Falar que nossa, o princípio mais... Não. Porque, assim, ele na prática, ele é meio que quase inaplicável, né, gente? Ele não é um princípio que realmente a gente vê funcionando. Mas para exame de ordem e concurso, vocês têm que entender que esse princípio, ele é um princípio que funciona. Você vai ter que colocar a resposta qualquer. O que é o princípio da eficiência, né? O que você vai entender com o princípio da eficiência? Você vai entender que é aquele princípio que determina que a administração pública, seja não eficiente, não, isso não vai ficar muito igual. Que ela atinja, olha o que eu vou falar, que ela cumpra o objetivo do ato administrativo, tá? Eu vou repetir de uma outra forma, tá? Como assim? Para ficar fácil entender o negócio. A administração pública, ela se manifesta, ela se comanda, né? Ela vai fazer as coisas através de algo chamado ato administrativo. A administração fala através do ato. Por exemplo, um edital de concurso público é um ato administrativo, que ali se manifesta a vontade da administração. A administração pública ele ganha vontade para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, um juiz fala como? Através de sentença, através de um despacho. O administrador público fala como? Através de ato administrativo. Como que o legislativo fala? Através das leis, dos decretos legislativos, assim por diante, tá bom? Deu para entender? Eu já vou responder a sua pergunta, tá bom, Leonardo? Tá? Oi, Érica. Érica, quer falar? Não? Não sei. Parece que abriu o microfone. Deixa eu brincar aqui. Pronto, meu ponto voltou a funcionar. Não pensei que a Érica ia falar. Tá? Então, vamos lá. Então, a eficiência, ela significa que que a administração tem que cumprir a vontade, o motivo do ato. Qual é o motivo do ato? Por exemplo, a criação do metrô. Qual é o motivo da criação do metrô? É o transporte. Aí vai entrar nessa regra. Metrô pode entrar em greve, tomem cuidado, porque agora eu vou entrar onde? Eu estou na eficiência, presta atenção, eu vou entrar no princípio, quem quiser anotar, da continuidade, porque ele está atrelado. A eficiência está atrelado ao princípio da continuidade, que eu vou falar agora. O metrô pode entrar em greve? A resposta conceitual jurídica inicial. Não, desculpa. O metrô pode entrar em greve? Pode. Vocês vão entender. O metrô pode entrar em greve, só que absurdo pode. Porque o metrô não é essencial? Não. Lembra que a minha resposta, eu estou tentando fazer uma resposta constitucional. Ele é essencial? Não. Ele pode entrar em greve? Pode. No ponto de vista prático, deveria entrar em greve? Não. Olha como mudou tudo. Como assim? O que a administração pública tem que manter continuamente? O princípio da continuidade, o transporte público.
Se o metrô entrar em greve, eu tenho outros meios de transporte, eu não estou perguntando se viram caos. Eu não estou perguntando isso, estou perguntando se eu ainda tenho outros meios de transporte. Tem. Então toma cuidado, precisa entender o que é continuidade. O que é continuidade. Se eu tenho só aquele meio de transporte pode suportar uma greve, uma paralisação? Não, que ele vai ofender o princípio da continuidade. É a mesma coisa que eu te falar que a Polícia Civil vai estar em greve, a Polícia Militar vai estar em greve. Uma delegacia vai fechar porque ela está em greve. Eu tenho outras formas de solucionar o problema de segurança pública, de efetivar... Não. Então toma muito cuidado. O transporte de ônibus está em greve? Por quê? Porque eu tenho o metrô. Estou conseguindo entender? Estou falando do ponto de vista constitucional. Então, se cair exame de hora no metrô é essencial? É essencial? Pô, essa pergunta caiu. Pô, mas tem um puta tempo, hein? Puta penha, tem um puta tempo do inferno. Não vou lembrar agora quando foi, mas tem um puta tempo. Resposta: não, porque existe, a pergunta colocava isso, que existia outros meios, forma de transporte público, não transporte particular. Porque se o problema coloca, olha, o metrô entrou em greve e existem outras formas de transportes particulares. Olha a pegadinha. Então a resposta: esse metrô não pode entrar em greve porque é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade prevê que ele continue prestando serviço. Porque não tem outra esfera pública. Tá? Então a eficiência, quero voltar, a eficiência significa que a administração pública tem que seguir o quê? O objetivo do ato. O objetivo do ato, objetivo do ato, objetivo do ato. Tá? Objetivo do ato, objetivo do ato. Guilherme, eu muito tanto que quando entre greve, ingressa uma ação normalmente no TST, pedindo liminar para poder ter um mínimo de pessoas trabalhando. O nosso maior problema é que eu não tenho, é um jogo político imbecil, nós não temos hoje a legislação tratando o dia de greve no setor público. Né? Nós temos uma decisão do STF que para algumas situações a iniciativa privada, mas não tem a lei específica, está no artigo 37, que eu acho que é o inciso 3, não lembro de cabeça, que fala que o servidor público tem direito à greve, nos termos da lei. Então, se você analisar o conceito fechado, norma constitucional de eficácia limitada, né? Limitada, não é contida, é limitada. O servidor público não tem direito à greve. A greve só vai se materializar quando ele tiver a lei, e não tem lei até hoje, né? Porque aí é uma discussão política, porque demorou para acontecer isso. Tá bom? Então, a eficiência, gente, é aquele princípio que ele se adequa, ele se manifesta quando a administração pública cumpre o motivo do ato. Se o motivo do ato é manter um hospital, criar um hospital, o hospital foi criado, eu tive eficiência. Ah, mas o hospital tem que continuar. Aí vai para o princípio da continuidade. Eu quero fazer uma obra pública. Essa obra pública foi concluída? Foi. Então a eficiência foi prevalecida. Essa obra é de uma escola, então a escola vai continuar prestando serviço, não é? Continuidade, princípio da continuidade. Então perceba que a continuidade, ela está presa à eficiência. E toma cuidado que nem todo serviço público é necessário a continuidade total. Por exemplo, uma delegacia de polícia pode fechar no final de semana? Um posto de saúde pode fechar no final de semana? Resposta: lógico que pode. A demanda dele é suprimida, a demanda dele é melhor e normalmente é realocada para uma outra delegacia, para um outro posto de saúde. É a mesma forma, se eu parar para pensar, o Poder Judiciário fecha, mas eu tenho plantão judiciário. Então, deu para entender? Continuidade não significa simplesmente que não pode parar. Ela pode diminuir a carga do serviço. Os serviços devem ser contínuos, mas eu posso ter que diminuí-los. Essa diminuição, às vezes, pode ser total, por exemplo, no final de semana, ou ela pode ser parcial. Pega o Poder Judiciário, que ele para no final de semana. Não. Eu canso de pegar a despacho de movimentação processual de sábado e domingo. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver. Vamos para mais um princípio. Nós temos mais 3 princípios para falar, tá? 3 princípios, mas esse princípio que eu vou falar agora, eu gostaria que vocês anotassem da seguinte forma. E, na minha visão, ele é o principal mega power princípio do direito administrativo. Vou até pegar um negócio para fazer um desenho. Ele é o principal princípio do direito administrativo. Pra vocês terem uma ideia, a legalidade está abaixo dele. Só que você não acha ele de forma clara na Constituição. Anotem aí. E ele despenca em tudo que é canto. Supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado. Supremacia do interesse público sobre o privado.
Não, estraguei a foto, fazer aqui. Supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? Supremacia do interesse público sobre o privado. Desse princípio, vai aparecer muitas outras coisas que vocês sabem. Por exemplo, existe um negócio chamado limitação administrativa. O que é limitação administrativa? A calçada na frente da sua casa não é sua. Não é, mas você tem que conservar. Pô, mas assim, por que eu tenho que conservar aqui na minha? Porque o interesse do Estado é maior que o seu. Você vai ter que arrumar. O Estado precisa fazer uma obra e o seu imóvel está na frente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desapropriar seu imóvel. Mas o imóvel é meu. Supremacia. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse individual privado. E isso, obviamente, se eu não tiver outra forma de solucionar. Se eu tiver como desviar uma pista, não for custar um absurdo para o Estado, ele vai desviar. Porque senão ele vai desapropriar seu imóvel. Supremacia do interesse público do Estado. Se vocês pararem para pensar, toda lei, por isso que a lei é impessoal, por isso que a administração pública se rege pela impessoalidade, tá? Estou tentando desenhar, mas está uma coisa horrorosa. Dane-se. Se rege pela impessoalidade. Porque a administração pública não olha para uma pessoa, ela olha para o todo, ela olha para o coletivo. Ela tem que olhar para o coletivo. Tal medida judicial foi feita, é uma bosta que eu estou fazendo, tal medida, desculpa, administrativa horrível, não deveria acontecer, não serve para nada. Não serve para você, muitas vezes. Mas se ela tem o repasse, a ideia coletiva, ela está respeitando a supremacia. Uma lei que é voltada para um indivíduo é uma lei inconstitucional. Toda lei, especialmente voltada para a administração pública, ela tem que ter a supremacia. Para ficar mais fácil. Olha que desenho espetacular. Dá para perceber que eu escolhi o ramo certo para trabalhar. Né? O que é isso aqui? Que mata o conceito da supremacia. Normalmente eu vou usar isso aqui em aula. Para quem nunca viu, isso aqui, por favor, está muito evidente. Isso aqui é um trator, acho que está muito claro para todos. Isso aqui é um trator. E dá para perceber que tem uma janela bem pequena aqui, né? Porque a janela está fechada, vocês não estão vendo. Lá dentro, quem está lá dentro é o Leôncio. É um trator, Leonardo. Eu que dou a aula, isso aqui é um trator, porra, é um trator. Caralho, só fala que isso aqui é um elefante, vai virar um elefante, meu. Que isso? Aqui dentro está o Leôncio. O Leôncio está aqui dentro, tá? Vocês não estão vendo ele direito, Débora, porque ele está com a porta fechada. Depois a próxima eu peço para ele abrir, tá bom? Pensei que era uma... Nossa, Luciana. Luciana, só para registrar, hoje é a aula de administrativo, mas eu sei a turma que eu te dou aula, tá? Só para lembrar, tá, Luciana? Vamos lá. E aqui, Luciana, é uma árvore. E aqui dá para ver, é uma janela muito bem feita. E aqui do lado de fora é o pica-pau. É o pica-pau. É o pica-pau, tá bom? Dá para vocês até perceber a cor vermelha, tá bom? É bom vocês imaginarem bem. Isso aqui é o pica-pau. O que acontece? Nossa, o que, Cristiano? Nossa, que bom que ficou a imagem. É isso que quis dizer, não é? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? O Leôncio está com o trator dele. Quem não assistiu esse desenho tem algum problema na infância. Só estou registrando. Tem problema na infância. Desculpa. É a mesma coisa de perguntar quem é o Kiko Chaves. Não sabe, porra. Aí tem algum problema. Olha lá. O Leôncio, ele derrubar essa árvore. O Leôncio quer derrubar, Raul, essa árvore de qualquer jeito. Ele quer derrubar porque ele quer fazer uma autoestrada. Ele passa o desenho todo brigando com o pica-pau. O desenho inteiro brigando com o pica-pau vai lá, fode a vida dele, o caramba 4. No final, o que acontece com essa highway, com essa estrada que o Leôncio quer fazer? Vou desenhar, porque acho que a maioria não deve ter visto o desenho, Jesus. O que acontece? Olha aqui o que acontece. Isso, Leonardo. O trator faz a estrada como? Por cima. Por cima. Parece que esse desenho é bobo, mas é um desenho explicando nitidamente uma ofensa à supremacia do interesse público. O certo era o quê? Meu, eu quero que você se dane, pica-pau. Foda-se, sai daí. E arrancar a árvore dele. Porque o seu interesse individual, quantos carros vão passar aqui? Quantas pessoas vão passar aqui? Milhões, bilhões. Agora eu vou desviar, eu vou prejudicar em detrimento de uma pessoa só? Não posso. Então esse exemplo do pica-pau é um exemplo fácil de vocês lembrarem o que é supremacia. Não é mais highway, Raul, mas era uma highway. Uma autoestrada, vai. Uma estrada, porra. Então, assim, a administração pública, perceba, ela não pode olhar para você. Ele não pode olhar para você, Leonardo. Ele não pode olhar para um outro. Ele tem que olhar para quem? Ele tem que olhar para a administração. Ele tem que olhar para a administração pública. Quem é a administração pública? E quem é a administração pública? E quem é a administração pública?
somos todos nós. Então, quando a administração faz alguma coisa, ela tem que atentar sempre à supremacia e interesse público. Então, uma lei que atente, que é contra a supremacia, é uma lei inconstitucional. Então, percebo, não adianta eu pensar em pessoalidade, tudo isso está voltado na supremacia. Por que os atos têm que ser públicos? Interesse de todos, supremacia. Por que a administração tem que ser eficiente? Supremacia. A resposta de tudo vai ser supremacia, tudo é supremacia, tudo é supremacia, tudo é supremacia, tudo é supremacia. Então lembra disso, tudo é supremacia do interesse público. É o principal, ou melhor, num artigo que eu fiz tem um tempo atrás, então uma ação coletiva pode derrubar esse princípio. A supremacia, ela é um dos axiomas mais vertentes estatais, do Estado, da Constituição. Não existe como derrubar o princípio da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público vai sempre prevalecer. Vai sempre prevalecer. Eu não quero entrar em política. Não é entrar em política, mas entrar na razão que foi dada. Acho que a Sputnik, né, da vacina da Rússia, a Anvisa não aceitou. Eu não quero entrar em discussão se foi política ou não é política. Mas a resposta técnica que falou que ela era prejudicial. Parei. Prejudicial para quem? Para a população toda. Supremacia falando. Eu não posso olhar para um indivíduo, um governador, um grupo que quer a vacina. Eu tenho que olhar para todo mundo que pode usar. Isso é o conceito de supremacia. Supremacia, a administração pública não olha para você. Ela olha para todo mundo. Tá? Então, toda norma administrativa, ato administrativo, aquele ato mais singelo, mais simples, ele tem que estar voltado à supremacia, tem que ter um motivo de proteção coletiva. Por que eu te dou uma multa de trânsito? Cara, se eu deixar você correr, o acidente você pode causar. Estão entendendo? Por isso que eu te multo. Supremacia. Então, a supremacia é algo muito maior do direito administrativo. O direito administrativo, ele sempre tem que estar voltado com a supremacia. O interesse público e dane-se, entre aspas, o privado. Beleza? Vamos continuar. Passando a supremacia, tem outro princípio que cai relativamente bastante no exame de ordem, que é o princípio da autoexecutoriedade. Esse é mais um de princípio, tá? Autoexecutoriedade, princípio da autoexecutoriedade, tá? Se tiver dúvidas, vocês podem me interromper a qualquer momento. Autoexecutoriedade, tá? O que é o princípio da autoexecutoriedade? O que eu tenho que saber dele, esse princípio constitucional? A autoexecutoriedade, ele é um princípio que faz o seguinte: eu, administração pública, eu não preciso da participação de um terceiro, muitas vezes. Eu não preciso do poder judiciário, para executar um comando meu, uma ordem minha, para efetivar alguma coisa. Eu, administração pública, eu executo as minhas normas. Eu não preciso de uma intervenção. Autoexecutoriedade. Por exemplo, eu dou um comando lá que eu vou mandar fechar um estabelecimento comercial. Vou mandar fechar por quê? Poder de polícia, porque, por exemplo, você pega tá sem alvará de funcionamento, tá? Tá sem alvará de funcionamento, eu vou mandar fechar porque é um risco à supremacia de machucar várias pessoas. Vou mandar lá fechar. Eu não vou até o Poder Judiciário pedir uma liminar para poder fechar aquele estabelecimento. Eu, administração pública, eu vou lá e lacro aquele estabelecimento. Por quê? Eu posso sozinho, auto-executar os meus comandos, os meus atos, a minha vontade. Então, a administração pública, ela pode executar os seus atos, pode perguntar, Ayrton, a sua função, as suas atividades, sem a intervenção necessariamente do Poder Judiciário. Manda, meu querido. Professor, nesse princípio, não pode ter... Abuso de poder? Abuso de poder. Tem, com certeza. Com certeza. Ela mesmo cria e executa. Sim, com certeza. Concordo com você. Aí vem a resposta do direito constitucional, vocês aprenderam o mandato de segurança, provavelmente o mandato de segurança, né? Você vê o mandato de segurança para tentar coibir algum tipo de ação dessa da administração pública. Só que não tem como eu tirar do poder da administração o poder dela auto-executar. Se a administração tivesse que pedir a bênção do Poder Judiciário, ela ia travar a máquina pública ia parar, a máquina pública não ia funcionar, a máquina pública ia ficar muito lenta. Toda vez que eu for lacrar um estabelecimento, vou pegar esse exemplo,
Quantos estabelecimentos comerciais são lacrados no município de São Paulo diariamente? Gente, é uma porrada. Negócio de higiene, de falta de alvará de funcionamento, bombeira, BCD, BCDI, BDP, puta que pariu, tudo. Meu, é toda hora. Se fosse pedir, a máquina administrativa não anda. A máquina pública não consegue andar, né? Então, não dá, por exemplo, quando a administração ela cria uma lei para te cobrar e ela te manda o carnê do IPTU, é auto-executoriedade, ela está executando. Se você não paga, ela mesma te protege via dívida ativa, auto-executoriedade. Então, perceba, ela está agindo sem a necessidade de uma intervenção de um terceiro, que no nosso caso é o Poder Judiciário. Nesse caso é o Poder Judiciário, tá bom? E ela funciona de novo, sim, não, se você esperar, Leonardo, aí dançou. Se você esperar a decisão da Vara da Fazenda Pública no município de São Paulo, ó, já era, vai demorar muito. Né? Então, a administração pública, ela, de novo, percebam, é o princípio da supremacia constitucional, aqui de novo, supremacia no exercício público, supremacia constitucional não, supremacia no exercício público, falando alto pra gente, ele está berrando pra gente. Por quê? Ele está avisando, olha aqui, olha aqui, tem um negócio estranho aqui, ó, preciso executar esse negócio. Se eu pedir ajuda para o Poder Judiciário, até apreciar, até não sei o quê, e aí? E vamos dar um exemplo, você tem um caso que vai ter um desabamento, está com risco de um prédio cair. Eu, administração pública, eu não vou pedir autorização para poder liberar, eu vou arrombar a porta e vou tirar todo mundo. Chamada requisição administrativa. Perceba, princípio da auto-executoriedade. Auto-executoriedade falando alto aqui, gritando para nós. Tá bom? Vamos lá continuar. E o último, princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Princípio da autotutela, nosso último princípio de hoje. Obviamente, nós vamos continuar, tem mais coisas para falar. Nós vamos até às 11h30. Princípio da autotutela. E não vamos fazer intervalo. Fazer intervalo, eu acho que vai dar aquela murchada. Aí vocês sabem, eu acho que é melhor não fazer. Princípio da auto-executoriedade. Princípio da auto-executoriedade. O que é o princípio? Desculpa, executoriedade eu falei agora. Princípio da autotutela, perdão. Princípio da autotutela. Autotutela. Autotutela é interessante, é um poder de revisão, né? É um poder de revisão. Eu tenho algumas críticas a esse princípio, não vou entrar nessas críticas, porque ela vai atrapalhar para o exame de ordem de vocês. Então, esse princípio da autotutela, ele significa o quê? Ele é um princípio que ele visa o quê? A autotutela, a administração, revisar. É o poder da administração revisar os seus próprios atos. Olha o que eu vou falar. Esquece o Poder Judiciário. Sem o Poder Judiciário vir aqui meter o bedelho, ó, dá uma liminar lá e manda a administração pública anular, manda a administração pública corrigir aquilo. Não. É quando a administração pública, ela olha, ela vira, caguei. Pô, caguei. Vou refazer. É isso. Aí quando a administração olha para o negócio e fala, meu, fiz uma cagada enorme e vai refazer. Ela te manda uma multa tributária ou multa de trânsito, que seja. E você entra com um procedimento administrativo, uma impugnação, né? Que a gente chama erroneamente de recurso. Você entra lá, está discutindo lá e na hora ela fala, pô, a Betânia não tomou essa multa, hein? Tem razão, essa multa de trânsito a Betânia não tomou. Né? Vou cancelar a multa. O que é isso? Autotutela. Ela está revisando. Ela está revisando o seu próprio ato. E essa autotutela, esse poder de revisão, isso é importante que isso caia, é melhor que eu vou falar. Ele pode acontecer, olha, de ofício ou por provocação. Né? Quando eu entro com uma impugnação, eu estou provocando a administração para que ela veja o erro dela. Olha, você errou a administração, veja o que você errou aqui, por favor. Né? Isso é um exemplo por provocação. Só que esse autotutela, ela pode se manifestar, ela pode ser materializada por ofício. A administração pública sozinha, sem ser provocada, ela bate o olho lá e fala, puta merda, fez coisa errada. Acontece. Em matéria tributária, acontece muito pouco. Em matéria administrativa, bastante. Ela tem um edital, ela publica um edital de licitação, um licitatório, um edital de concurso público. Concurso público acontece muito mais. Você já deve ter visto retificação de edital retificatório. O que quer dizer isso? É aquele edital de concurso público, por exemplo, que saiu, mas saiu com algum erro. Erro bobo, às vezes, mas saiu um erro. Uma informação da data da prova errada, algum questionamento errado, uma informação errada. Ela vai lá e, puta, tá errado. Não faz um novo retificando, revisando o que eu fiz. Isso é o princípio da autotutela. Ela está agindo por ofício. Tá? Então, ela pode agir por ofício
ou ela pode agir por provocação. Por provocação. Beleza? Tranquilos? Não, James, se você está me perguntando se a autotutela elimina a reparação de dano, vamos tirar essa palavra responsabilidade, reparação de danos, reparação de danos, não. O fato dela corrigir não significa que eliminou reparação de danos. Isso está no artigo 37, parágrafo 6º, que eu posso até pegar uma aula para explicar para vocês depois a responsabilidade do Estado. Não elimina, o dano já foi causado. Se ela revisou, ela cessou o dano, ela parou de ter o dano, mas o dano aconteceu. Então, assim, a autotutela elimina uma responsabilização da administração? Não. Diminui a quantificação dessa responsabilização. Acho que é mais fácil enxergar dessa forma. Tá bom? Fechou princípios? Vamos continuar, então. Vamos continuar, porque temos a aproveitar a nossa linda manhã, estimado Raul. Raul, se eu não te conhecesse você, Raul, faria que você é falso, Raul, mas eu gosto de você. Você é extremo, eu gosto de você. Estimado Raul, né? Nós vamos falar agora o quê? Coloquem aí. Eu editar, não vou editar. Primeiro, eu lembro que todos os assuntos que eu vou tratar, a princípio foi um pouco mais longo, agora fica mais compacto. Nós vamos falar agora da administração pública direta e da indireta, tá bom? Administração pública direta e indireta, tá bom? Vou fazer o mais compacto possível para vocês, para poder ficar assim, você ouvir, se ficar uma questão, você consegue resolver. Deixa eu fazer um detalhe com vocês. Professor, então eu ouvindo um pouquinho, tal, administrativo para exame de ordem é fácil. Presta atenção, eu vou falar, eu tô falando muito sério. Acaba a aula, se você tiver saco, vou mentir, que você acabou de ter aula. Eu vou ler, vou estudar. Mentira que você não vai. No máximo, vai no banheiro, usar lá, tomar um café, e não vai querer estudar agora. Mas se você tiver essa possibilidade, o que eu aconselho? Pega as questões de direito administrativo e exame de ordem, mas eu não quero que vocês façam. Não quero. Não é para você fazer, não quero que você gaste o cérebro hoje. Não tem necessidade de gastar o seu cérebro. O que eu acho que você deve fazer? Só pega ela, dá uma olhada, o tamanho delas. Estou falando muito sério. O tamanho das questões de direito administrativo. As questões de administrativo, normalmente, exame de ordem, são as maiores. São as mais extensas, ou a pergunta é muito grande, ou as alternativas são muito grandes. Vocês vão ver que elas são grandes. Então são as mais difíceis. Não, são as mais fáceis. Direito administrativo, por isso que eu falei para vocês que o tema da aula era teoria geral do direito administrativo. Porque vocês têm que entender a dinâmica do direito administrativo. Você entendendo essa dinâmica, exame de ordem da primeira fase de administrativo fica muito fácil. Por quê? Você tem que entender, não é para entender por cima, não é isso que eu quero dizer. Você tem que entender o mínimo de como funciona a administração pública para responder exame de ordem, porque a grande maioria das perguntas são grandes, porque são perguntas interpretativas. A resposta está nela. Vai por mim. Vocês podem ler lá, porque você vai ver. Mas peraí, ele está dando a resposta aqui. Se você ler com calma e grifando, lembra que você pode grifar a porra da prova toda? Vocês vão ver que é fácil. Direito administrativo, direito tributário, as questões são menores. Pode ver, são bem menores. Funcional. Normalmente as perguntas são um pouquinho maiores e as respostas pequenininhas. Administrativo não, ela é volúvel, mas é sempre grande. Por quê? É interpretação. Ele conta uma história da mãe, que o cara tava lá, quer ver um exemplo? Que um coitado foi preso, esse coitado foi preso, só que esse coitado matou 10 milhões de pessoas, esse coitado que estava preso, que matou 10 milhões de pessoas, foi morto dentro da cadeia. Foi morto. Aí ele pergunta lá, e aí, o Estado tem que responder? A tua resposta, sim. Ele virou tutor do cara, o Estado vai ter que indenizar. Interessa o que o cara fez. Mas você vê que a resposta vai estar na pergunta. Deve redenizar, tal, ele vai afirmar. Ele não vai nem te questionar. Cabe a você escolher qual afirmativa que ele colocou. Então, dá uma olhada depois, vão ver que são questões, se você ler com calma, você vai saber a resposta. E você não precisa aprofundar tanto na matéria, que eu nem aconselho você a aprofundar tanto em matéria que você não tem tanto conhecimento. Você tem muita matéria para estudar. Então, você tem que estudar as que você tem muita afinidade. As que você não tem muita, não vai se matar de estudar, porque você está perdendo tempo, jogando as informações boas num buraco, que só Deus sabe onde você vai dar essa descarga para tirar as coisas de lá. Né? Então, vai com calma, tá bom? Então, lembra disso aí que eu acho que dá uma ajudada. Fechou? Vamos continuar. Então, agora vamos falar da administração pública direta. Vamos falar da administração pública direta.
O que é administração pública direta? Eu acho que fica mais fácil entender. A administração pública direta é a própria centralização do poder executivo. A administração pública direta é a própria centralização do poder executivo, que no Brasil ela é fracionada isonimicamente, de forma isonômica, né? Não tem hierarquia isonômica entre União Federal, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Então eu tenho 3 faces da administração pública direta: União Federal, Estados membros, Distrito Federal e municípios. Não existe, por favor, hierarquia entre eles. Na administração pública, dentro de cada administração, existe o princípio da hierarquia, é óbvio. Você tem chefe aqui, vai subindo, normal. Mas entre os entes federativos, entre as administrações públicas, não há. Você pode até entender, para exame de ordem, para ajudar, o ente federativo é sinônimo de administração pública direta. O ente, quando eu falo União Federal, o que ela é? Ela é administração pública direta. Quando eu falo Estado de São Paulo, ele é o quê? Administração pública direta. Tá? E a administração pública direta, ela tem a concentração, a centralização do poder. Está tudo centralizado na mão dela. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui, muito. Isso cai, hein? Está tudo concentrado na administração pública. Está tudo concentrado. Está tudo concentrado. Está tudo lá. Vou fazer uma pergunta, eu sempre começo assim. Quem tem que cuidar, por exemplo, de segurança federal? Presidente da República. Quem tem que cuidar de previdência social? Presidente da República. E quem tem que cuidar de, vamos ver, de economia? Presidente da República. E quem tem que cuidar de previdência? Presidente da República. Pessoal, tudo que eu vou falar presidente, 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 presidente. O que eu estou falando? Eu estou concentrando o poder. Está tudo na mão da administração pública direta. Está tudo concentrado ali. Concentração demais dá problema. Não funciona. É igual uma panela de pressão. Uma hora ela estoura. Ela não consegue funcionar. Ela tem um limite. É por isso que o Estado presta muito atenção à administração pública direta. Olha o que ela fez. Ela criou duas figuras importantes. Ela criou, olha o que eu vou falar, a descentralização e a desconcentração. Isso, estimado Raul, que é isso aqui, ó. É a descentralização e a desconcentração. A administração criou essas duas figuras de descentralizar e desconcentrar, né? Quando ela faz isso, para uma tradução, a descentralização e a desconcentração, no primeiro momento, você pode entender que elas são efeitos do quê? De delegação. Eu estou delegando as minhas funções. Volto. Quem tem que cuidar de previdência? É a União Federal, é o governo federal. Acabou. Ele consegue? Não. Deixa eu mandar para o ministério. Eu vou criar um ministério para fazer isso. Depois eu vou criar uma autarquia para fazer isso. Estão entendendo? Fala, Wellington. Então, nessa descentralização, a administração pública indireta cria os órgãos e os órgãos criam os cargos. Mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Por enquanto, pode pensar assim que depois vamos dividir, eu vou falar até de órgão público, tá? Porque órgão público sempre sai uma confusão. Mas tá, o raciocínio tá certo. Por enquanto tá certo. Por enquanto, mas eu vou dar uma corrigida. Ele fica ligado, né? Mesmo descentralizado, ele fica obrigado a responder pela questão de hierarquia. Não, segura um pouquinho. Depende. A hierarquia ela é um pouco subjetiva. Na descentralização ela tem, na desconcentração ela é um pouco complicada, mas eu vou explicar para vocês. Quer ver? Vamos lá. Então a administração pública, ela está tudo concentrado, ela quer descentralizar e desconcentrar. Para ficar mais fácil, pra vocês não errarem. O que a descentralização é uma descentralização externa. Anota isso. Descentralização é uma situação externa. Como assim externa? É quando eu estou delegando as minhas atribuições, para uma outra pessoa jurídica. Eu estou delegando minhas funções para uma outra pessoa jurídica. Descentralização, olha lá, é para baixo, para baixo. É quando eu estou delegando as minhas atribuições para outra pessoa jurídica. Quando eu estou criando uma autarquia, assim por diante, tá? Descentralização. Tá? Depois vou melhorar. Vocês podem chamar a descentralização, para nós não estudar, da chamada administração pública indireta. A administração pública indireta, ela é sinônimo de descentralização. Porque descentralização é quando eu estou criando pessoas jurídicas para fazer a minha função. Eu estou delegando a minha função para elas. Ó, eu estou descentralizando, eu estou delegando externamente, está saindo do meu poder, está saindo da minha esfera. Vocês vão entender. Desconcentrar, olha aqui, desconcentrar,
Ó, tá no mesmo plano, olha aqui, ó, tá no mesmo plano, olha aqui, hierárquico. Então, olha aqui, ó, Everton, Wellington, desculpa, não tem hierarquia aqui na desconcentração, mas tem subordinação. Sou subordinado ao presidente, ó. Ó, eu tô no mesmo plano hierárquico. Como assim no mesmo plano hierárquico? A desconcentração a desconcentração, ela acontece dentro da própria administração, não é externa. Não estou criando outra pessoa jurídica. Eu estou criando algo dentro. Os melhores exemplos, vocês entenderam o que é desconcentração? São os ministérios, a Secretaria de Saúde, Educação, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal. Mas nota os ministérios, Ministro de Estado. O Ministro de Estado é um exemplo de desconcentração. Desconcentração, eles estão subordinados ao presidente. Por que não fala hierarquia? Porque estão no mesmo, ó, estão no primeiro patamar, ó, no mesmo nível do presidente. Obviamente, a caneta é do presidente. Estão subordinados ao presidente, mas estão na mesma linha. Olha o que eu vou falar aqui. O INSS está abaixo do Ministério da Previdência. Por isso que é descentralizar. Descentralizar gera hierarquia e subordinação. Desconcentrar na mesma linha, dentro da mesma parte interna, dentro do mesmo ente. Gera o quê? Subordinação somente. Por que não fala hierarquia? Porque na prática acaba tendo. Conselho jurídico não, porque está no mesmo patamar. Porque eu fiz na mesma linha. Deu para entender? Descentralizar e desconcentrar. De novo, exemplo de desconcentrar. Anota, são os ministérios, são as secretarias de saúde, de educação, assim por diante. Tá bom? O ministro da Economia, quando ele fala, é como se o presidente estivesse falando. Mesma linha. Tá bom? E descentralizar, que é onde eu quero chegar agora, descentralizar para baixo, com criação de pessoa jurídica, nasce a chamada administração pública indireta. Ó. Eu acho que está muito claro para vocês perceberem que isso aqui é uma pizza. Isso aqui é uma pizza, a pizza estava inteira. Eu tirei um pedaço dessa pizza e pus para baixo. Essa pizza grandona é administração direta. A pizza pequena, que saiu, ó, foi para baixo, é administração indireta. Indireta. Tá bom? Isso aqui é uma pizza, não sei se deu para perceber, é pepperoni. Tá? Não é para que Pac-Man, mano. Pac-Man, ele come uma bolinha, ele não come o triângulo. Né? Então, tá vendo? Vai estragar o desenho do professor, você tem que saber o que ele tá falando. Porra, isso aqui é muito claro que é uma pizza. Lembrando, não é, meu Deus do céu. Pac-Man não come pizza. Gente do céu, eu desenho muito bem e o desenho é meu. É meu, professor, foda-se, o professor faz, tá certo. Obrigado, Nicolas, lembra, se precisar de ponto, você fala comigo, tá bom? Bem colocado, Nicolas. Então, ó, aqui é uma pizza. É uma pizza. A pizza está aqui. Essa aqui é a administração direta. O que vai para baixo é a administração indireta. Beleza? Viu? Ah, Leonardo, gostei. Vamos lá. Luciana, lembra que eu sei a turma, tá, Luciana? Não, mas eu ligo para umas pessoas, Raul. A gente resolve, né, Raul? Não acabou ainda. Vamos lá, queridos. Vamos lá, Raul. Administração indireta, essa administração pública indireta, que é chamada, que é a descentralização, ela depende do ramo que você vai estudar, da doutrina, mas por exemplo, de hora vai dividir em 4. Né? Eu não gosto do último, mas vamos falar um pouquinho delas. É a autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações públicas. Né? É tudo fácil, mas não vamos perder muito tempo, não. Vocês vão ver que é facinho o negócio. Eu não quero cansar a cabeça de vocês, que eu acho que nós estamos... Né, hoje foi muita informação, mas acho que, queira ou não, o exame de hora está chegando. Eu não sei se todo mundo já teve administrativo, por isso esse foi um dos pontos que a gente bolou fazer aula mais de administrativo do que de constitucional e tributário. Mas vamos lá. O que é uma autarquia? Uma autarquia, assim, não quero entrar muito em debate para ajudar vocês, mas a autarquia é criada por lei. Pode ter autarquia federal, estadual, municipal, mas a autarquia é criada por lei. Eu acho um ponto-chave, vocês não errarem, a autarquia ela sempre presta serviços essenciais. Serviços essenciais não remunerados. Uma autarquia, ela presta serviço, quando ela fala não remunerado, ela não taxa. A autarquia não te cobra. Mas como que a autarquia sobrevive? Ela sobrevive pelo orçamento. Aquele ente federativo que está preso a ela, que criou ela, vai entregar para ela o orçamento todo ano. Por exemplo, Detran. O Detran em São Paulo é uma autarquia?
O Detran é uma autarquia. O Detran, ele cobra alguma coisa de vocês? Se você olhar, não. Não cobra, professor. Eu pago a minha carta, eu pago minha... Se você olhar os boletos que você paga, nenhum está escrito Detran. Todos estão escritos seguinte, Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Você paga para o Estado de São Paulo, ele depois ele vê a quantidade que o Detran precisa de dinheiro para sobreviver. INSS, você recolhe alguma guia do INSS? Você recolhe para quem? Olha lá a guia, está escrito o que? Receita Federal. Você recolhe um DARF, GPS, Guia da Previdência Social. Nenhuma está escrito INSS, nenhuma guia está direcionada ao INSS. Aquilo vai para o cofre público, Tesouro Público. O INSS é só o gestor desse dinheiro, ele só vai organizar esse dinheiro. Estão entendendo? O dinheiro não vai. Então, uma autarquia, ela não se remunera, ela não tem uma autorremuneração. Acho que dá para pensar assim, ela não tem uma autorremuneração. Tá? Tanto que uma autarquia, ela não tem nem o conceito de ser lucrativa ou não, ela não tem isso. Porque ela vive de receita pública. Então é importante entender. A autarquia presta serviços públicos essenciais, e ela vive de receita pública. Receita pública. Ela vive de repasse daquele ente que criou ela. Então a autarquia se presta para prestar serviços públicos. Muitas vezes são serviços, posso prestar serviços regulatórios. Um exemplo de serviço regulatório, vocês vão lembrar, você pega as ANAs, né? A Anatel, a ANAC, as ANAS são autarquias também, né? A gente chama elas de autarquia em regime especial. Por que eu chamo ela de autarquia em regime especial ou autarquia plus? Por que elas são um pouquinho diferentes? A diferença delas é que elas têm um poder regulatório, né? Elas podem regular um setor econômico. Por exemplo, a ANAC, ela regula o setor aéreo. Ela faz regulagem, ela cria normas que todo setor aéreo tem obrigado a seguir, né? A Anvisa, ela cria regras que toda a parte de medicação, vacina, etc., é obrigada a seguir, tem que seguir, né? Então perceba que ela tem poder de regular, poder regulatório, ou melhor, você pode até pensar um poder de normatização, né? Elas podem normatizar, obviamente, olha, dentro dos parâmetros que a lei definir, né? Então a autarquia é um pedaço da administração pública indireta que a administração pública criou para executar, prestar serviços essenciais, sob o seu comando, né? Aquela autarquia está presa ao comando da administração direta. Por exemplo, quem é o presidente do INSS? Eu não sei, eu só sei que quem nomeou foi a administração direta, porque está preso a ela. Tá? Ela não tem, qual é a cota? Tipo, não tem cota, ela não tem receita. A palavra receita, não, receita ficava não precisa entender. Ela não tem lucratividade. Ela vive de repasse de receita, tá bom? E todos os direitos, todas, Luiz, todas, criadas, extinguidas e modificadas por lei, tá? Quero criar por exemplo, você tinha o antigo IAPAS, o James não vai lembrar. IAPAS virou INSS, né? Então, assim, toda modificação, alteração, ou criação, ou extinção, tem que ser por lei das autarquias, tá? Com certeza. Então, a autarquia, uma das regras, ou conceitos basilares de uma autarquia, é a sua criação por lei, tá bom? Ela ser criada por lei. E todas as essências, todas as prerrogativas que a administração direta tem, a autarquia também tem. Então, você pode anotar dessa forma. Tudo que a administração pública direta tem... Sim, perfeito, Leonardo. Tudo que a administração pública tem, de administração pública direta tem, a administração pública indireta, a autarquia tem. Por exemplo, pegando tributário, a administração pública direta, ela tem a chamada imunidade recíproca. Um ente federativo não pode cobrar imposto um do outro, né? O Estado não pode cobrar da União, a União não pode cobrar do Estado. Da mesma sorte, não pode cobrar da autarquia. A autarquia também não paga imposto. Ah, mas como assim? O INSS tem um prédio do INSS. O prédio está no nome do INSS. O INSS paga a cor de IPTU? Zero. Ele tem imunidade tributária. A União Federal, ela paga custas de processo? Um exemplo para vocês. Paga. No final do processo, ela for vencida. Uma autarquia, a mesma coisa. Ela paga as custas de processo se ela for vencida no final. Quer dizer o quê? Para entrar com o processo, ela não paga. Ela só paga no final se ela perder o processo. Tá? Então, assim, onde eu quero chegar? As prerrogativas que tem a administração pública, prazo em dobro, seja o que for, a administração pública direta, a autarquia também tem, porque ela presta serviço público de caráter essencial, sob a supervisão fechada, próxima
da administração pública direta, Beleza? Tranquilo? Fora a autarquia, nós temos a sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. O que é uma sociedade de economia mista? A sociedade de economia mista é quando a administração pública ela meio que escapa dessa esfera constitucional, dessa esfera pública, e ela vai trabalhar meio que em competição com o particular. Ela vai trabalhar meio que em competição com o particular. Perfeito, Petrobras, perfeito. Quer dizer o quê? É quando existe uma mistura de capital. Sociedade de economia mista, já está falando. Ela possui uma mistura de capital público e privado. Então, sociedade de economia mista é quando aquela empresa, eu estou chamando de empresa, aquele CNPJ criado por lei, ele tem participação no seu capital, na formação do seu capital, dinheiro privado e dinheiro público. Dinheiro privado e dinheiro público. Só lembro que sociedade de economia mista, isso era uma discussão que caía antes, e hoje mudou, então tomem cuidado, que fala o seguinte: quem controla a sociedade de economia mista? A minha resposta: quem é o controlador da sociedade de economia mista? Quem controla é a administração pública. A administração pública que vai nomear, a administração pública que controla. Aí vem outra coisa. Tá bom, professor, ela controla, mas controla porque ela tem mais capital. Não. Toma muito cuidado que essa divisão de capital da sociedade de economia mista, quem tem mais, setor privado ou setor público, é irrelevante. Existindo participação no setor público, que normalmente é que tem mais capital, ele gera administração, ele possui a administração do capital. Ele vai ter a administração do capital. Tá bom? Ele vai ter a administração do capital na hora. Ele vai ter o comando do capital na mão dele. Tá bom? Então, a administração pública, da sociedade de economia mista, ela detém todo o comando daquela empresa. Tá? E pegando já o link que o James colocou, ele perguntou, com fins lucrativos? Sim. Sabe por que sim? A minha resposta, James? Quem está com o dinheiro, quem colocou capital junto ali com a administração pública? Foi quem? Foi quem? O privado, né? Fomos nós. Eu não vou injetar dinheiro no Estado se não for para ter lucro. Então, a sociedade de economia mista tem lucro? Tem! A sociedade de economia mista, entenda o seguinte, ela tem patrimônio público, ela é gerenciada por patrimônio público, mas ela está sob as rédeas, sob a vinculação do setor privado, da legislação privada. Né? Pode sofrer uma indenização? Pode, ela vai responder como qualquer outra empresa privada. Tá bom? Então, só toma cuidado com isso, tá bom? Tem lucro? Tem, senão a admissão pública, se não particular, perdão, ele não vai colocar a capital dele. Por exemplo, a Petrobras abre lá, vou vender ações. Como ela está vendendo ações, ela está chamando o setor privado para entrar. Tá bom? Então, tem que ter lucratividade, sim. Tem lucro, sim. Paga imposto, sim. Sociedade de economia mista. Tá bom? E um detalhe importante que eu quero que vocês anotem para não esquecer, toda a sociedade de economia mista, ela deve ser obrigatoriamente uma SA. Anota isso que isso cai. Toda a sociedade de economia mista tem que ser uma SA. Como se fosse, não, ela é. Pode colocar, Pen, ela é. Tá bom? Como se fosse, não, ela é. Tá bom? Ela é. Tá bom? Ela é. Fechou? Ela é. Ela é. Beleza? Ela é. Tranquilo aqui, todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos continuar. Eu estou tentando fazer mais com Hoje mudou o conceito, então, já tiveram isso, não sabia, eu pego isso para dar uma outra aula, Jamie, mas ela vai trabalhar, ela é empresa pública, elas hoje, com a mudança estatutária, tudo, elas vão ter os empregados públicos, tá? Algumas têm ainda funcionários públicos, mas a grande maioria das contratações são para empregado público, né? Empregado público é aquele cara que presta concurso, tem uma certa estabilidade, mas ele não é administrado pelo Estatuto Único do Servidor. Ele é gerenciado para onde? Pela CLT.
tá? Mas ele vai para empregado público, que é o conceito que provavelmente vai ficar para toda a administração pública, salvo para que as questões estratégicas de Estado, juiz, procurador, promotor, delegado, um fiscal, né? Algumas atividades devem continuar sendo estatutárias para você ter uma certa proteção para a pessoa no cargo, né? As demais vão ficar para seletistas, né? Seletistas, mas do conceito de empregado público. Não é simplesmente seria uma garantia, mas algum pouco de proteção vai acabar tendo, tá bom? Passado isso, nós temos a empresa, legal, vai ter a empresa pública. O que é a empresa pública? É uma empresa. Só que é uma empresa que o capital dela é totalmente público. O capital dela é totalmente público. Hoje temos pouquíssimas empresas públicas. Um exemplo que eu nem gosto muito é o Correio. Então nós temos empresa pública. Empresa pública